Temos no Brasil 22 partidos representados no Congresso Nacional. Desse, certamente, quase nenhum guarda qualquer relação com o seu estatuto e com aquilo que se conhece como posição programática. Tanto quanto ruim é a distância do seu programa com a prática dentro do Congresso Nacional, é a dissociação entre o representante e o representado. Esses mesmos 22 partidos, com as exceções de praxe, quase não guardam qualquer relação orgânica com seus eleitores. O Congresso Nacional, mais uma vez, se depara com a discussão para a aprovação de uma reforma político-partidária. E aí são várias as opções nesse instante que se pretende. Entra o voto distrital puro, o distrital misto, uma mudança no quociente para manter o voto proporcional. Mas, afinal de contas, com as desigualdades regionais que nós temos hoje, onde os representantes são obrigados a ficar discutindo, muitas vezes, questões menores em relação ao Estado brasileiro, para poder manter-se na política e, mais do que isso, diminuir essas desigualdades, será mesmo possível pensarmos no Brasil partido como imaginamos nos Estados modernos, na Europa, por exemplo? É para discutirmos os vários ângulos da reforma política brasileira nesse instante em discussão no Congresso Nacional e nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. E para isso nós somos convidar as pessoas mais indicadas para essa discussão. O deputado Lula Moraes, que é deputado estadual, líder do PCdoB na Assembleia Legislativa do Ceará, o doutor Djalma Pinto, que é um dos mais especializados e renomados advogados na área do direito eleitoral, aqui no Nordeste e no Brasil, e o cientista político, o professor Francisco Moreira, que também integra a nossa equipe e nos ajuda semanalmente a refletirmos sobre os temas aqui propostos. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Se você, assinante, ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos nossos convidados, o deputado estadual Lula Moraes, pelo PCdoB, e os nossos debatedores, os professores Francisco Moreira e Djalma Pinto. E vamos discutir, obviamente, o assunto que está hoje dominando, mais uma vez, pela enésima vez, a pauta política do Congresso Nacional. Reforma político-partidária. Todos consensuamos, inclusive os senhores políticos, de que, do jeito que está, não deve ficar. É preciso se fazer mudanças para a correção de algumas distorções. Entretanto, os senhores não chegam, quer dizer, a um denominador comum, a concordar numa reforma política que atenda, de um lado, os interesses, quer dizer, da política em si, né, e também aquelas que são as expectativas da sociedade brasileira. Deputado Lula Moraes, por que é essa divergência? Arnaldo, professor Djalma, professor Moreira, primeiro é um tema muito complexo, não é uma coisa simples. E temos que compreender que interesses estão por cada proposta. Que grupos políticos da sociedade, que partidos estão se movimentando no sentido da reforma. O nosso, PCdoB, nós temos uma proposta, uma visão da reforma política, que seja no sentido de possibilitar mais democracia, mais participação, mais condição das camadas populares adentrarem na política de uma forma mais ampla.
Exemplifique, como seria? Isso é uma visão. Uma outra visão tenta excluir, restringir, né, com a visão de que existem 22 partidos, o argumento de que são muitos partidos e, portanto, precisaríamos reduzir para 2 ou 3, como acontece nos Estados Unidos, como acontece na Inglaterra, na maioria dos países que detêm um determinado formato político eleitoral. E a principal proposta de tantas que compõem a reforma política, que, na minha opinião, é a mais perversa, porque ela é excludente, ela reduz, ela retira, dificulta a participação plural da sociedade, no que diz respeito ao modelo do voto. Se o voto deva ser distrital ou se proporcional, como nós temos. Então, essa dentre tantas, é a mais danosa, é a que mais reduz a possibilidade. Então, você tem uma distorção onde, hipoteticamente, vamos dizer que o Ceará tenha 22 distritos e estaremos disputando aqui os partidos com as suas candidaturas, se fossem 2, você poderia ter 49% dos votos e não ter nenhum representante no parlamento. Quase a metade do percentual eleitoral, mas não tem nenhum porque você não ganhou no distrito que o voto passa a ser majoritário. É como eleição de prefeito. Você disputa majoritariamente o voto. Então, aquele que teve menos, anula a representação, anula a participação. Então, isso é diferente do voto proporcional. O voto proporcional ele tem uma sintonia mais fina dos segmentos sociais que possam ser representados. Nós vamos aprofundar essa questão, que pelo que eu posso depreender pelas suas colocações, o PCdoB é contra o voto distrital, prefere a manutenção do voto proporcional. Djalma Pinto, qual é a sua visão? O Brasil, ele tem um problema nessa área de consolidação dos partidos. Por quê? Porque o partido é fruto de uma cultura, de uma sedimentação, da convivência com seu programa ao longo do tempo. Então, nós tivemos, por exemplo, em 1930, uma revolução que acabou os partidos políticos. Quando os partidos políticos voltavam, então, a assumir aquela postura de ideologia, de identificação programática, tivemos a Revolução de 64. Acabaram-se os partidos políticos. Então, os partidos são adolescentes no Brasil. É evidente que nós não temos uma cultura partidária. Mas, acima de tudo, o que eu acho que a sociedade precisa realmente é, em primeiro lugar, formar o cidadão na compreensão de qual é a finalidade do Estado. Servir a coletividade, elaborar as leis, dirimir os conflitos. O Estado, ele atua através das pessoas que são extraídas de dentro da sociedade. Então, os representantes do povo, eles são alçados da condição de dirigentes do poder político através dos partidos políticos. Então, primeira coisa, vamos formar o homem para o poder. Para quê? Independentemente do sistema, qualquer que seja o governante, ele tem um compromisso com a causa pública. Porque o que é que a nação está assistindo? Pessoas que estão respondendo processos com fio documentado lá. Agora mesmo, a garota que estava participando da reforma política, eleita deputada lá em Brasília, flagrada, vai ser representante do povo. O cidadão está com 5, 6, 10 denúncias representando o povo. Então, é isso que a sociedade precisa acordar. O partido é um instrumento de acesso ao poder, mas o partido precisa do filiado. Então, tem que haver, em primeiro lugar, uma triagem em relação aos filiados, Arnaldo. Porque aí, qualquer que seja o modelo, se você tiver pessoas com espírito público, com compromisso de fazer o melhor pela coletividade, aí fica irrelevante se são 10, 5 ou 20 partidos. O que precisamos? Que garanta a minoria, o sistema proporcional deve ser preservado, por quê? Porque a sociedade não é composta só daquelas pessoas que compõem a maioria, a minoria deve ter vez e voz no parlamento. O que precisamos é fazer uma pequena adaptação no sentido de se evitar, por exemplo, que o cidadão que seja o mais votado no seu município, na eleição municipal, seja impedido de ter acesso no parlamento porque o seu partido não se coligou e a agremiação não atingiu o quociente eleitoral. Então, com pequenos ajustes, nós podemos vencer essas situações e termos efetivamente partidos que representem a sociedade com assento dentro do Congresso. Professor Moreira, pelas características da sociedade brasileira e pelas características territoriais do nosso país,
você tem hoje o que nós chamamos de desigualdades regionais. E os parlamentares, notadamente os deputados federais, eles se veem na obrigação de discutir, muitas vezes, coisas estritamente paroquiais, como forma de vencer o distanciamento que sua região detém em relação ao todo, e isso faz com que o personalismo cada vez mais se verticalize. E essa é também uma visão que faz com que os partidos não tenham, portanto, esta força que deveriam ter. Há outras visões também que colocam que o modelo tributário brasileiro, centralizado como faz também com que estes partidos sejam obrigados a não terem, a abrir mão de sua independência no Congresso Nacional, porque dependem exatamente das benesses do governo federal. Na perspectiva do cientista político, até que ponto, enquanto existirem esses óbices, se impede que os partidos sejam, digamos, a representação política e não as pessoas? O professor Djalma Pinto, acho que ele começou, como se diz, pelo começo, né? Acho que o nosso grande problema ainda é a questão do exercício da cidadania. Quer dizer, um exercício da cidadania que não contribui de maneira efetiva para a construção dos partidos, quer dizer, esse é o eterno problema brasileiro que historicamente vem se repetindo. Quer dizer, nós não temos partidos quantos partidos desses 22 que você citou, nós podemos dar o nome de partidos, que tem uma ação partidária, que cumpre um programa partidário, que articula organicamente os seus membros, né? Os seus filiados, né? Que tem uma cara de partido que represente, realmente que você possa votar, né, nesse partido e dizer, olha, esse partido representa determinados interesses, representa aquilo com o qual eu me identifico. Então, essas questões precisam ser ultrapassadas para que a gente possa falar, né, no sentido de você ter uma estrutura democrática no país que corresponda à vontade popular. Bom, é preciso que se diga que a maioria desses 22 que hoje compõem o Congresso Nacional, digamos, tem um DNA extraído dos 3 grandes partidos surgidos imediatamente à ditadura Vargas, né? Quando Getúlio Vargas, tentando voltar nos braços do povo, funda o PTB, o DN, o PSD, aí surge a UDN em oposição, né, ao PSD e pronto. Então são o DN, PSD e PTB. Sim, os que estão lá hoje têm o DNA desses 3 partidos. Mas quer dizer, você tem, aí no meio você tem o golpe militar, né? Ninguém pode desprezar que o golpe de 64, ele trouxe uma ruptura, né, que o Djalma Pinto já, inclusive, já colocou, fundamental em partidos que estavam criando uma identidade com a população. A população das cidades do interior já se diziam udenistas, PCDistas, PTBistas, tá entendendo? Existia uma identidade. Essa identidade foi rompida, né? Mesmo tendo esse DNA, o que surge daí, né? Por exemplo, se você falar hoje qual é o maior partido político brasileiro, tá certo? O maior partido político brasileiro, né, em termos de número de eleitores, atualmente é o PT, né? Depois o PMDB. O PMDB, que é um grande partido. O PT em número de eleitores e o PMDB em número de representantes na Câmara Federal. De filiados também. Esse partido, PT. Tá certo? Não pode, é difícil você caracterizá-lo como partido. Né? Nesse meio termo aí, nesse caminho que vocês falaram do Vargas até a ditadura militar e até hoje, nós temos uma fase dos comunistas muito forte. Em 45, quando foi possível ter a participação legal, né, na disputa eleitoral, 10% dos votos. 10% dos votos, com a bancada de um senador e 13 deputados. 22 deputados estaduais e 13 federais, federais. Dois deputados estaduais. Então, quando essa força emergente se consolida mais fortemente na eleição municipal de 47, que passou a ter força grande nas cidades, nas câmaras de vereadores, caçaram, né, que só viemos ter liberdade em 1986 para frente. Quer dizer, o Brasil tem essa dificuldade de ter
vamos dizer assim... Pois é, ninguém teve nunca liberdade. O professor Djalma Pinto falou muito bem. Nós somos adolescentes. Nós não temos liberdade do exercício partidária, da vida partidária. Isso é verdade. Falta essa liberdade. Mas, por exemplo, eu aqui me permitam colocar mais um elemento para que os senhores possam refletir. Se você pega os partidos europeus, eles se organizam após os chamados Estados modernos, já constituídos, eles se organizam. Mas vamos considerar a sociedade brasileira em fase de modernização na década de 80, e você tem aí, por exemplo, o PT, o PSDB e o PV, que são três partidos, digamos, formados já nessa fase de uma sociedade organizada e pretensamente moderna, e nem por isso esses partidos corresponderam às expectativas. Veja o que são hoje, quer dizer, as práticas desses três partidos em relação, por exemplo, aos seus estatutos. E vamos colocar o PDT, que se consolida também na década de 80 com o retorno de Leonel Brizola. Você tem o estatuto do PDT até hoje que não foi nem renovado. Ainda está lá, ainda no estatuto, dizendo que defende-se a democracia, quer dizer, a anistia ampla, geral e restrita. Isso já ocorreu. Quer dizer, esse é um tema que eu vou deixar para o próximo bloco para a gente aprofundar. Que o problema dos partidos no Brasil, me parece, tem uma outra questão que perpassa para além dessa que vocês colocaram. Mas a anistia não foi geral e restrita. Vamos fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública Televisão Cearense. Temos hoje as participações do nosso convidado, o deputado estadual Lula Moraes, pelo PCdoB, e as presenças dos professores Francisco Moreira, cientista político, e o Djalma Pinto, especialista em direito eleitoral. Eu vou retomar aqui, para o assinante que ligou agora, o que disse no final do bloco passado. Se você faz uma comparação entre os partidos brasileiros e os partidos europeus, eu digo que esses partidos se organizam após a formação da chamada sociedade moderna nesses países, e a partir daí esses partidos se solidificam e são o que são hoje. É bem verdade que o sistema também de governo é diferente. No Brasil, se nós pegarmos somente a década de 80, onde a sociedade brasileira já está, digamos, pretensamente modernizada, vamos admitir assim, você tem aí o PT, você tem o PV, você tem o PSDB, que surge daquela ruptura com o PMDB, e nem por isso esses partidos guardam hoje qualquer relação com aquilo que defendiam em seus programas. Olhe, por exemplo, o que aconteceu com o PT, olha o que acontece com o PSDB, olha o que acontece com o PV. Todos nós sabemos, não precisa ser um cientista político para fazer. Então, deputado Lula e professores Moreira e Djalma Pinto, eu coloco, o que fazer então para fortalecer? Se mesmo os partidos nascidos já nessa nova fase, portanto, sem o DNA lá de getulista, não deram certo, se distanciaram, se divorciaram. Eu acho que essa colocação que você fez de que de 80 para cá houve uma maior liberdade, uma maior possibilidade de organização política partidária e da própria sociedade, isso ainda está em construção. Um governo, no caso o PT, que tem a maioria do comando desse governo, ele não tem ele não tem uma autonomia total para poder fazer exatamente só aquilo que ele quer, que ele deseja. Ele precisa fazer coalizão. Quando você faz coalizão, você faz em cima de um programa que independe do teu programa partidário. Lógico que ele tem que ter uma diretriz, no sentido daquilo que você defende no geral, senão os comunistas não estariam participando do governo do Lula, do governo da Dilma, se não tivesse um viés que nos permite fazer um link com o nosso programa e com o que pode acontecer pelo Brasil. Então, hoje nós necessitamos de crescimento econômico, de desenvolvimento, de distribuição de renda, de redução das desigualdades regionais, e começou-se
a fazer isso de um pouco tempo para cá. Então, nós precisamos dar continuidade a isso para poder avançarmos. Então, às vezes, você não precisa estar na defesa do teu programa, exclusivamente o teu programa, porque se for assim, não tem como você fazer uma coalizão para o governo. Até que é compreensível o deputado mencionar que os partidos precisam flexibilizar suas posturas diante de seus programas para facilitar a construção da coalizão para a governança. Até que é admissível. Mas tem algumas coisas que são difíceis de entender. Quer ver, por exemplo? Na semana que passou, fomos todos sacudidos pelo anúncio feito pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, de que sairia do DEM, democrata, que é sucedâneo do PFL, né, para fundar um outro partido, tal de PTB. Uma transição para o PSB. Para ele para o PSB. Ora, vejamos, um homem de direita, como é o senhor Kassab, de um partido conservador de direita, é assim que se conhece o PFL, querendo fazer uma transição para ir para um partido socialista que defende, por exemplo, a estatização da propriedade privada. Ou não é isso que está no Estatuto do Partido Socialista Brasileiro? Djalma Pinto, aí como é que a sociedade brasileira vai entender algo dessa forma? Quer dizer, flexibilizar sim, deputado, compreendo. Agora, isso já ultrapassa os limites. Quando você enterrou os partidos com a Revolução de 1964, você deu exemplos e lições para aquelas gerações que estavam em formação. Então, quais foram as lideranças que surgiram após 64? Pela oposição, Jader Barbalho, pela situação, Antônio Carlos Magalhães, José Sarney, Quércia. Então, quer dizer, esses homens, eles criaram paradigmas que depois, claro, a nação, uma geração, é educada pelos exemplos das gerações anteriores, principalmente quando essa geração está no poder. Ora, qual foi a formação que o político brasileiro recebeu do pós-64? De oportunismo, de usar o poder como instrumento de favorecimento, de perseguição aos adversários, de manutenção por vias escusas no poder. Quer dizer, essa lição que foi passada e hoje o instrumento que o cidadão busca, pelo qual o cidadão busca poder, é ganhar a eleição a qualquer preço para tirar proveito, para nomear com base no critério da competência, não, com base no critério do fisiologismo. Então, você diz, como é que nós temos que enfrentar isso? Eu acho que os partidos têm que começar a orientar os filiados a partir da própria escola. O partido tem que frequentar a universidade, tem que frequentar a escola pública. Para quê? Para levar suas ideias e para formar cidadãos com bons propósitos. Porque o que é que você percebe, realisticamente falando, na democracia brasileira? O cidadão quer o poder para extrair proveito, para se perpetuar, para ganhar a eleição a qualquer custo. Aí fica difícil você depois dizer, o candidato A ou o eleito no partido tal quer passar para o partido B. Por quê? Porque ele não tem nenhuma identificação com aquela ideologia do partido. Ele quer o partido porque ele só pode se eleger se ele tiver um partido. Então, o que nós precisamos, Arnaldo? Primeiro, ter espírito público, consolidar na sociedade brasileira a ideia do espírito público, de servir a coletividade. Aí sim, independentemente do partido que estiver no poder, se o cidadão tiver espírito público, quiser prestar um serviço para a coletividade, ele vai ser aplaudido por todo mundo. Se bem que há aí, bastava um critério simples de ser cumprido, fidelidade partidária, e essas coisas não aconteceriam. Porque a mesma lei que instituiu a fidelidade partidária, a moda brasileira, e aí cabe a ironia, é a mesma que diz, salvo se você sair de um partido, fundar um outro. Aí você está, portanto, livre da possível cassação na letra morta. Moreira. Mas aí o que está acontecendo? Na verdade, a minha preocupação, às vezes, né, com o professor Djalma, ele coloca as coisas de uma forma que, às vezes, me parece muito idealista. Está entendendo? Assim, para solucionar isso, a gente precisa mudar o mundo. Ninguém vai mudar o Brasil da noite para o dia para dizer assim, pegar essa ruma de santo laico e botar na vida política nacional. Né? A gente vai ter que começar a pensar, né, de como é que nós vamos transformar essa estrutura que aí está, né, no sentido da gente mudar mas como está aí, não tem como você modificar essas pessoas que representam a gente no parlamento, certo? Elas são representantes da sociedade, elas foram colocadas lá
por essa sociedade. Elas são, de certa forma, um retrato dessa sociedade. Então, quer dizer, primeiro a gente precisa mudar a sociedade como um todo para fazer as mudanças. Então, eu acho que a gente precisa mudar também no campo formal, numa coisa que ele entende muito bem. É preciso que se mude várias, por exemplo, a questão dos partidos, né? O partido tem que ser fortalecido amplamente, o processo de fortalecimento do partido, para que comece a se criar essa identidade do eleitor, do cidadão com o partido, né? O partido não cumpre o programa, é preciso que se... A forma de fazer com que se cumpra esse programa. Não pode ser essa coisa absurda que a gente vive na vida política brasileira, onde a maioria dos partidos são agendas, são meras legendas de aluguel, né? São agendadas por determinados políticos quando querem viabilizar suas eleições. Se fôssemos cobrar esse cumprimento dos programas, então o PT não estava existindo, porque o PT... defende em seu programa, em seu estatuto. Eu acho que o exemplo do PT socialismo, não é tão o socialismo, absurdo, não. Isso não é... O socialismo eu hoje, acho que tem partidos nos moldes que são em muito piores. O socialismo hoje, implantar no Brasil o socialismo, como está lá no programa do partido até hoje, não é algo anacrônico, Moreira? Totalmente. Diante da realidade? Não. Então, como fazer cumprir? Então, vamos mudar os programas dos partidos, adequar esse programa à atual realidade, reestruturá-los. Você precisa reestruturar tudo, não é, você não é pode só ter isso. um programa de partido do ponto de vista estratégico, que você deseja construir uma sociedade socialista, e não necessariamente você só agir quando tiver ela. Você tem que ter um período para caminhar e transitar. O PT então, caminha para o socialismo, Lula Moura, não, pelo que está aí no governo? Eu não vou dizer que o PT caminha para o socialismo, porque o PT deixou de ser isso. O PT é um partido social-democrata. Hoje ele está caracterizado como um partido social-democrata. Na prática, no concreto, ele se constituiu, ele deixou de ser isto para ser o que hoje ele é do ponto de vista da sua ideologia. Então, o PT não é isso, mas é um partido importante, que tem uma visão do ponto de vista da mudança social, que nós não podemos deixar de reconhecer a sua importância. Agora, um partido, eu sou militante de um partido desde os meus 25 anos, que eu milito no PCdoB. E é um partido que eu considero uma escola. Nós temos estudos, nós discutimos os temas, a gente aprofunda documentos, estuda coletivamente. Somos um partido pequeno, não tenha dúvida, mas a gente exercita a necessidade de ter um partido forte. Lá não é o partido do Inácio, não é o partido do Lula Moraes, do Chico Lopes, quem quer que seja. Nosso partido tem uma política. Divergimos na hora de discutir, de decidir, decidiu, nós temos que ir juntos. Ou então não é partido. Então, esse exercício, eu estou falando isso, não querendo dar aula, mas é um exercício que nós já temos de 89 anos de existência, vamos completar agora. E isso daí, se você for observar, nós temos problema com um filiado ou outro, um parlamentar que já deixou o partido, o próprio senador Lindenberg era do PCdoB, saiu, temos exemplos outros. Mas as nossas defecções são bem menores. Arnaldo, o professor disse que eu sou um idealista. Veja você, o que eu digo é que nós temos que educar o homem para o poder. Como é que você dá o segundo passo? Você precisa dar o primeiro. Então, nós temos que formar o cidadão com essa compreensão de qual é a finalidade do mandato. Porque qual é a realidade brasileira? O cidadão gasta o dinheiro, compra o voto mesmo, chega no poder para ganhar imunidade, aí o processo está tramitando na primeira instância, vai para o Supremo Tribunal Federal, depois prescreve, ele não é condenado. Então, qual é a solução que a sociedade brasileira, principalmente a juventude do Brasil, precisa acordar? Para ser um representante do povo, o cidadão tem que ter dignidade, tem que ter decência. Se ele estiver envolvido com crime, ele tem que primeiro responder, ser absolvido para então exercer esse mandato. Nós precisamos radicalizar. Essa lei do ficha limpa precisa ser efetivada na prática. Nem todo mundo tem dignidade para ser representante do povo. É isso que a sociedade precisa compreender, e principalmente a juventude. A juventude brasileira precisa ter mais veemência nessa compreensão. Lugar de delinquente não é no parlamento, não, é na penitenciária. Lá no Egito, a juventude fez essa revolução, tirou aquele ditador. Agora, você me força, professor Djalma, da altíssima vênia,
a ter que, ainda que aligerada, chamar a atenção para uma coisa. Se os partidos cometem esses erros que o senhor acaba de mencionar, e é verdade, dá legenda para sujeito sabidamente processado, sujeito que já exerceu o mandato e desviou os recursos públicos em suas contas desaprovadas por câmaras municipais ou assembleias legislativas, ou mesmo pelos tribunais de contas, e ele se candidata e o partido lhe dá legenda. E por que a justiça, que é tida como a última instância em que o cidadão pode buscar a reparação dos erros cometidos pelo Estado contra ele, e este é um caso, é o Estado aí perpetrando um crime contra o detentor do poder originário, e por que a justiça mantém esses homens? Isso é uma questão que precisa ser colocada. O que nós vimos agora foi um verdadeiro, se permite a expressão, um verdadeiro samba do crioulo doido. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará teve 4 composições a uma semana de se instalar, porque todo dia o Tribunal Regional Eleitoral mudava. Ou seja, o ficha limpa até então expulso, voltava. Aí aquele que não tinha ficha suja, saía. Depois, quer dizer, foi isso que aconteceu. Uma insegurança jurídica sem tamanho. Né? Que foi uma coisa que, inclusive, foi dita aqui no programa, né? Que um dos problemas do ficha limpa era o problema da insegurança jurídica que ele trazia. Né? Porque eu acho que aqui, tudo aqui, tinha uma cláusula que dizia, constitucional, que uma lei só pode valer se for para outra, né, depois de um ano da lei aprovado ser em um ano aprovada. para a legislatura. Né? Então, isso aconteceu, não aconteceu e trouxe uma insegurança jurídica muito grande para o processo. Olha, esse é outro ponto que a sociedade precisa ser muito bem esclarecida. Querem detonar, possivelmente vão adiar a vigência da lei do ficha limpa, a lei complementar 135. É preciso que cada cidadão compreenda que o Brasil, desde 1994, tem uma emenda constitucional de revisão número 4, que manda examinar a vida pregressa de cada cidadão que postule a candidatura, para garantir a moralidade e a probidade no exercício do mandato. Então, essa lei complementar nem precisava, Arnaldo. Desde 1994, a Constituição já manda que examine a vida pregressa. Você não vai contratar um cidadão que estuprou 3 pessoas, 3 mulheres, para ser vigia da sua casa. Porque você viu que a vida pregressa dele... é apenas tentado. Pois é, se mesmo que ele esteja indiciado. Então, o problema da sociedade brasileira é falta de zelo para com a coisa pública. Pois é, mas a justiça não podia reparar, professor Djalma, tudo isso? E por que ela não repara? Pois é, mas aí... Isso é que me surpreende. Um deputado fica 4 anos no exercício do mandato, quando falta poucos meses, dias... Um dia. Para poder exaurir esse mandato, é que vai se julgar o processo que tem contra ele. Esse é um problema mais sério ainda. Mais sério. Do que os outros. Porque é uma questão de responsabilidade pública do juiz, da justiça. Então tem que você tem um prazo determinado para você julgar o mandato. É a legislatura. E se criou uma justiça chamada Justiça Eleitoral especificamente para isso e nem assim resolveu. Deixa eu fazer mais um intervalo. Quando voltarmos, eu quero colocar talvez o nó górdio, digamos, dessa questão. Que sistema político partidário deveremos ter a partir dessa reforma? Lista fechada, distrital misto e voto distrital puro, proporcional se mantendo, mudando, acabando com o quociente eleitoral? Qual será o sistema, então, mais adequado para o Brasil? Um instante só e a gente volta. De volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Se você é assinante ligou agora, nós estamos discutindo mais uma vez a reforma político-partidária em debate no Congresso Nacional, com as participações do nosso convidado, o deputado estadual Lula Moraes, pelo PCdoB, e os nossos debatedores, os professores Djalma Pinto e Francisco Moreira. Vamos entrar agora no cerne da questão dessa reforma, deputado Lula, professores Moreira e Djalma, que é o sistema. Muito se critica o sistema, é lista aberta, pela quantidade imensa de
candidatos, só para dar um exemplo, São Paulo teve mais de 1.100 candidatos a deputado federal, para eleger uma bancada de 70, 72. Tá? E aí o voto proporcional, nas coligações, tem o problema dos puxadores de votos. Só para lembrar, Enéas teve 1,5 milhão de votos, elegeu 3 ou 4. Clodovil teve 700 mil votos, elegeu mais 2. Tiririca agora teve 2 milhões de votos e elegeu mais 3 do seu partido. E aí estão pegando estes motivos para dizer que o voto, o quociente eleitoral não serve. O proporcional não serve por conta disso. Bom, aí tem o voto distrital puro. O Brasil transformar-se-ia em 513 distritos e cada partido indicaria um representante de cada um desses distritos, já que são 513 vagas. Mas há os que defendem o voto distrital misto, ou seja, metade distrital e metade proporcional. Vamos então discutir. E tem, enfim, tem lista fechada, lista aberta, financiamento público de campanha. Na visão do deputado Lula Moraes, qual é o melhor sistema para o Brasil? Eu acho que dentro da visão de fortalecer partido, de fortalecer programa, certo? A gente deveria ter a lista fechada dos partidos. Nós deveríamos ter um financiamento público de campanha, porque não vai deixar de existir quem use outros recursos para fazer campanha, não tenho a menor dúvida. Mas os que não têm, pelo menos teria alguma coisinha para começar uma campanha. Bom, então deixa eu só explicar para o assinante. A lista fechada, que o deputado Lula Moraes se refere, é o seguinte: os partidos formavam uma lista, o eleitor não conheceria essa lista. Não, conhece. Quer dizer, conhece. Não vai fazer propaganda dele, vai fazer propaganda do partido. Do número do partido. Do número do partido. E o eleitor vai para a urna para votar no partido, muitas vezes até sem saber quais são aqueles que compõem essa lista. E o partido, então, elegeria o número conforme o seu número de votos recebidos. Se ele tivesse 5 vagas, os 5 primeiros da lista seriam 5 parlamentares. O grande problema que os vários analistas colocam com relação à questão da lista fechada, né, é analisando assim, justamente a história, né, da política brasileira. Se houver as mudanças, né, dessa formação, né, se criar, por exemplo, obrigatoriamente cada partido, concordo com o Djalma nesse ponto, cada partido tem que ter uma escola formadora de quadros, tem que formar quadros, tem que passar pela universidade, pelas escolas, levar o seu programa para dizer, olha, o programa desse partido é esse aqui. Aí você pode pensar em ter uma lista de quadros, ou uma lista fechada. Certo? Porque na nossa tradição, o que nós temos? Os partidos são o quê? São feudos, né? Dominado por uma pessoa, 2, 3 ali que controlam um grupinho que controla o partido. Os partidos, os maiores partidos brasileiros, você sabe quem é que domina os partidos. Professor, me diga uma coisa. Eu, para poder ter minha musculatura, nós precisamos exercitá-la. Se eu pegar o meu braço e engessar durante 30 dias, ele atrofia. Perfeito. Então eu preciso de exercício. Os partidos são assim, estão assim, porque não exercitam a vida partidária. Foi isso que nós aqui falamos antes. Então, o instrumento lista fechada vai estimular que os componentes dos partidos tenham vida. Eu não preciso me filiar a um partido por ser deputado. Um exemplo. Então, um partido ali que tem 6 deputados. Aí tem um que resolve sozinho fazer oposição. Ele faz oposição do jeito que ele quer, mesmo o partido dele apoiando um governo. Ele faz oposição. Por quê? Porque ele sabe que na outra eleição ele vai ter a legenda dele para se candidatar. Então ele não tem compromisso partidário nenhum. O partido dele apoia o governo, mas ele próprio não. E fica sendo oposição a vida toda. Então, num partido... No atual sistema, né? Na forma atual. Numa situação de fortalecimento de partido, esse personagem deixa de existir. O demagogo, oportunista da política. Pelo bem. Porque tem o do lado aqui que o professor Djalma falou, que é do lado da corrupção, do que provocou crime e tal. E tem aquele também que é muito certinho, mas é um demagogo na política. E utiliza-se dessa situação para poder se aproveitar. Só para completar. Então, na lista fechada,
o eleitor votaria no partido e o partido elegeria um número de parlamentares conforme o número de votos que a legenda recebesse. E faria com que o eleitor prestasse atenção ao que a legenda, ao que o programa do partido defende e se aqueles representantes estariam defendendo aquele programa. Exatamente. É isso. Então o PCdoB Hoje como é? Lista fechou. Hoje é lista aberta. Um partido pega uma lista de candidatos, bota num papel, eu saio para a rua dizendo que sou candidato com o meu número tal e vou catar voto de um em um para poder ter a minha quantidade de votos. Muita gente vota em mim sem nem saber se eu sou do PCdoB. Às vezes pensa que eu sou do PT. Entende? Porque ele não está ligado na coisa do partido. Ele está ligado na pessoa. Eu voto em você por causa de você, porque você é médico, porque você é assim, assado, e termina votando. Então, o partido, você vai votar num número, 65 ou 13, o tal número do partido, e somando aquela quantidade de votos, nós vamos ter direito a tantas vagas. No distrital misto, combinaria as duas coisas. Metade seria eleito pela lista e metade seria eleito proporcional. Então, não, pelo distrital. Pelo distrital. Combinaria, portanto, os dois sistemas. Arnaldo, nós tivemos 70 anos de vida com voto não é distrital. Questão fechado, não. Não, é voto majoritário. Sim. É voto majoritário. Nós tivemos 70 tem o anos voto da de lista vida. e tem a metade do voto aberto. distrital. Tem um voto, assim, mas é lista aberta ou fechada? É aberto, misto por isso. Não, porque pode ser a lista fechada e o voto distrital também. Mas o voto distrital, que nós já tivemos durante 70 anos no Brasil, o voto distrital, durou até 45, né, do período do Império, 1800 e um pouco, até 1945. Era o período... Não é 45, não. Não, foi antes, mas não teve eleição. É no período Depois da Revolução de 30. Só que não teve eleição. Só foi ter em 45. Ninguém exercitou. Então, o período era o período dos currais. O voto de curral, de distrito. Você não discute os problemas nacionais. O voto distrital. Já o PMDB está defendendo o que chamou de distritão. Ou seja, que permite que um candidato se eleja com os votos de outro candidato, que é mais ou menos o que acontece hoje com os puxadores de voto. Né? No final, quer dizer, seria o seguinte, seriam eleitos os mais votados de cada estado e pronto. Era esse aqui. Qual o resultado? Qual a consequência disso? Que mata os partidos. A fórmula acaba com os puxadores de voto. E com os partidos. E com os partidos. Personaliza esse mais ainda. Esse é o que o PMDB está defendendo, Djalma. Eu acho que nós precisamos só aprimorar esse modelo que existe, Arnaldo. Só o proporcional aprimorado. Melhorar o sistema proporcional. Esse problema do Senado, por exemplo, o senador coloca o filho. Aí vai ser ministro, bota o filho para ser senador. O cara não tem o voto nem da mulher. Isso é uma aberração. Então, a sociedade precisa compreender a finalidade lá do mandato que ela delega é para exercer o poder, para prestigiar os interesses coletivos, garantindo o quê? Garantindo liberdade e garantindo eficiência. Esse binômio aí precisa ser muito bem equacionado. Então, primeira coisa, aplicar rigorosamente, aprimorar a lei da ficha limpa. Porque tem que estar condenado, todo mundo viu o filme, o cidadão matando dentro da farmácia. Não, mas está só indiciado, não foi condenado pelo órgão colegiado judicial. Então, não é por aí. Eu acho que o homem, para ser um representante do povo, ele tem que ter decência, tem que ter dignidade, reputação ilibada. Se não tiver, está desqualificado. Aí eu concordo com o deputado. Vamos, nesse contexto, vamos dar financiamento público de campanha, não interessa se o deputado é do PCdoB, tem espírito público, o outro é do PV, PC, qualquer partido, tendo espírito público, tendo boa fé, tendo decência, está à altura da representação popular e vai cumprir bem o seu papel. O que a nação precisa se livrar é daqueles que vão usar o poder para fazer negociações, para ficar rico. Agora quero fazer, finalizando aqui, Arnaldo, uma ressalva. A Justiça Eleitoral do Ceará aplicou a lei do ficha limpa. E essas inseguranças que foram propiciadas decorreram de reformulações dos julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas, nesse ponto, a Justiça Eleitoral do Ceará cumpriu esse papel de dar efetividade à lei do ficha limpa. A ressalva é oportuna. Realmente, quando eu falei que a Assembleia teve a sua composição modificada 4 vezes na semana de se instalar, eu esqueci de dizer isso, por decisões do Tribunal Superior Eleitoral, que dá no mesmo.
Quer dizer, a justiça eleitoral criada para resolver alguns problemas, continua criando problemas e isso ficou muito claro agora. Mas qual é a tendência, o deputado Lula Moraes, pelo que o senhor conhece, do perfil dos parlamentares? É muito confusa hoje. Qual a tendência do que vai sair? Ou vai acabar saindo só mais um arremedo, uma gambiarra, como as muitas que já foram feitas, e nós vamos continuar discutindo esses problemas aqui? Porque isso não faz parte de um programa de governo, primeira questão. Se você fosse discutir aumento de salário mínimo, contribuição social da saúde, isso faz parte de uma questão de governo. Aí você tem como mobilizar uma base de governo. Quando você vai discutir mudança de regime, de sistema eleitoral, aí cada partido tem a sua visão. Aí não é a base do governo que está em discussão. Então, esses interesses são muitos variados. E como eu falei no início, existe um forte movimento dos setores conservadores para querer restringir, através de uma mudança desse tipo, a participação que hoje está se dando de forma mais ampla. Você quando fala do Tiririca... Você fala restringir, você está Você dizendo quando assim, fala do Tiririca, ou as pessoas falam do Tiririca, mas é uma pessoa lá do povo que foi eleita. Lá do povo. No voto distrital, o Tiririca não era eleito nunca, porque é o voto majoritário. É como a eleição de prefeito, quem ganha é o poder econômico. A força do poder econômico ainda é maior diante dos distritos para as eleições proporcionais. Ninguém tem como dar um paradeiro a isso, não, deputado? Quer dizer, a questão do poder econômico, ele vai sempre mobilizar a política nacional. A nossa sociedade, ela tem, infelizmente, o sistema capitalista é movido por essa força. Infelizmente, mas não agora, tem quando como. nós falamos do Tiririca aqui... Você pode até usar menos e conseguir eleger. Se eu, por exemplo, tenho uma eleição muito mais econômica do que a grande maioria dos Viu, parlamentares. deputado Lula? Mas isso... Quando nós falamos do Tiririca aqui, que fique bem claro, e o assinante tem acompanhado isso, nós não falamos contra a eleição do Tiririca. Não há preconceito, não, estou entendendo. Pelo contrário, nós aqui fizemos vários programas defendendo que o Tiririca era talvez a mais legítima das representações. O que nós falamos é da distorção pelo modelo que fez com que o Tiririca levasse 3 pessoas daquelas que o Djalma Pinto falou ainda há pouco, com ficha suja, como o Valdemar Costa Neto, por exemplo, que foi o homem do mensalão, e a gente quer encontrar a forma de coibir isto. O Protógenes foi aí também, que é do PCdoB. Olha aí que benefício levou para dentro do Congresso. O Protógenes, o delegado federal, que joga pesado em cima de um bandido do colarinho branco. Então, tem as compensações. Que mandou prender o Daniel Dantas por 2 vezes. Prendeu 2 vezes e que não deixou curto. E ele, por exemplo, me parece importante no parlamento. O papel que ele vai cumprir é bom. Então, essa distorção que um puxador de voto traz na proporcionalidade é infinitamente menor do que o distrital faria. Essa é a compreensão que a gente tem que ter. A distorção, a exclusão, certa, do resultado eleitoral num sistema proporcional. No caso, temos o Tiririca, nós já tivemos o Ciro aqui, nós já tivemos o próprio Inácio Arruda na eleição de federal, que elegeu 2 quando foi eleito, mas é muito menor do que uma distorção de um voto distrital. O voto distrital tem também suas vantagens. Ele não é só... Ele tem uma vantagem, por exemplo, da identidade do eleitor com o eleito, certo? Porque não tem essa... Quem são os deputados estaduais federais de Ceará? Certo? Se você perguntar para a maioria da população de Ceará, não sabe nem quem é. Mas falta uma identidade, tanto do ponto de vista do eleitor com o eleito. Mas aí é personalizado. Por exemplo, nós estamos discutindo o fortalecimento de partido de outra coisa. Você vai fazer essa identificação porque o fulano foi eleito só aqui no meu distrito, é como se fosse o meu bairro, meu vereador do bairro, mas também rebaixa o debate. Olha, rebaixa o debate para o problema local, quando nós estamos discutindo as questões nacionais. Por quaisquer ângulos que você resolver olhar, você tem problemas. Vamos aqui. Um deputado federal que se elege sendo votado nos 184 municípios do Ceará, teoricamente, este é um deputado legitimado pela sua representatividade, correto? Foi votado em todos os municípios. O deputado Mauro Benevides, por exemplo, é um desses. Teve município que ele teve 7 votos.
No outro ele teve 8 votos. Ora, se ele teve 7 votos num município, 8 em outro, está muito claro que a presença dele nesse município é insignificante, tá? Ou seja, as pessoas não têm nenhuma relação com ele. Como representar, portanto, um município como esse? Né? Você tem aí, quer dizer, qualquer ângulo que você olhar, o mesmo ângulo que lhe dá uma legitimidade, lhe dá um problema. Mas que ele... Arnaldo, só para ter sido representar o Estado como um todo, me né? permita só dessa informação aqui das eleições agora do Reino Unido no dia 6 de maio de 2010, menos de um ano. O Partido Trabalhista obteve 30% dos votos e conquistou 40% das cadeiras. Já o Partido Liberal Democrático obteve 23% dos votos nacionais. Certo. E conquistou 8,7% das cadeiras. Olha que loucura. Um partido desse que teve durante, desde a Segunda Guerra, do fim da Segunda Guerra para cá, uma média de 12% dos votos, ele não conseguiu ter 1,6% da representação no parlamento, ao longo de 60 anos. Então, eu estou aqui puxando isso para a gente sentir que esse mecanismo aqui... Que é o voto distrital. Agora, em maio, vai ter um plebiscito lá na Inglaterra para discutir a mudança do sistema eleitoral. Ok. Porque não está satisfazendo o resultado da sociedade. Aí é que eu acho que tem que também a população ser convocada, Arnaldo, para se manifestar. Porque o debate fica muito em cima, na cúpula, e a população não tem nenhuma interferência, sequer sistema proporcional do jeito que está, para ser primeiro esclarecida sobre quociente eleitoral, quociente partidário, abuso do poder econômico, financiamento público de campanha. Eu acho que o problema é que a sociedade fica muito distante. Olha, foi só boa. paga o custo da despesa depois. Foi tão boa essa discussão que o assinante deve ter percebido que aqui somos apenas 4 e nenhum de nós concordou, quer dizer, aqui os 4 com uma única posição. Cada um tem uma visão diferente. Imaginemos entre 513 deputados e 81 senadores, quão difícil será chegar a um acordo. Isso é bom para o assinante ter exatamente essa noção que nós não estamos falando de um assunto tão simples assim. E com essas colocações, agradecendo aqui ao nosso convidado, o deputado Lula Moraes, aos nossos debatedores, os professores Djalma Pinto e Francisco Moreira, em especial a você, assinante, nós finalizamos mais uma edição do programa Visão Política. Muito obrigado e até lá.